Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro Noites com Tito Livio, um podcast sobre todas as coisas nerds desse mundo. Meu nome é Turgon e vamos falar um pouco, nessa estreia nossa, de um grande tema que eu escolhi e é o livro, né? O primeiro grande tema será um livro do escritor norte-americano George Martin, em voga, com todo esse sucesso do seriado Game of Thrones, mas não é um livro da série Game of Thrones, mas do mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. E esse livro é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Aquele livrinho pequenininho que foi lançado aqui no Brasil, em que a capa é o Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Que é o cavaleiro título que eu imagino que seja o Sir Duncan, o Alto, e o seu escudeiro, o pequeno Egg, que, para quem não leu o livro, tem um spoiler imenso. Então eu vou avisando já nesse primeiro podcast que a análise desse livro terá spoilers, e spoilers brutais. Então, se você não quer ouvir os spoilers, recomendo que desligue agora o seu reprodutor de vídeo, claro. Então, o Cavaleiro dos Sete Reinos, ele começa, ele tem o que foi publicado no Brasil. O Martin até falou que ele vai publicar 12, São 12 contos. Nesse livro que veio com o box da caixinha azul maravilhosa, que até tem um mapa de Westeros, Foi lançado aqui no Brasil pela Leia. Tem só 3 contos, que é o Cavaleiro Andante, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso. O George Martin, como eu disse antes, ele vai lançar 12. Se eu não me engano, lá fora tem 9 publicados já, não tenho certeza. Então quem souber, escreve aí embaixo. O Cavaleiro Andante, esse vai ser o primeiro conto que a gente vai analisar nessa edição número 1 do podcast. Então, o Cavaleiro Andante, ele conta a história, de certa forma, do Duncan, Que ele é tratado muitas vezes como Duck, o pateta, Duck, o cabeça de muro de castelo, um negócio assim, que eu não lembro também. E a gente começa, com o primeiro conto, falando sobre o conto em si. Ele começa com o Duck enterrando o seu cavaleiro, porque ele era escudeiro antes de se tornar cavaleiro. Ele era escudeiro de um senhor chamado Sir Arlan de Settenborn ou Kertenborn, não sei a pronúncia correta, Kentabor, que é uma cidade lá de Westeros, se eu não me engano fica na Campina. Uma coisa interessante, esse primeiro podcast tratando da obra do Martin, eu imagino que seria bom para quem já é iniciado, nas histórias do mundo de Gelo e Fogo, porque de certa forma o Martin ele é como Tolkien, Para tu ler algumas coisas tem que ter uma introdução, porque como ele trata de mundos com mapas e com cidades e com topografias, então se você não tiver uma boa ideia do que a gente está falando, se não tiver uma boa introdução da topografia, dos lugares, dos povos desse mundo, fica um pouco abstrato, fica um pouco vazio e você vai viajar muitas vezes. Então eu estou partindo do ponto de quem que está ouvindo agora já tem um pouco de contato com essa obra do Martin. Então voltamos à análise do livro. Kentabor é uma cidade. Eu sou Arlan de Kentabor. Ele era um cavaleiro andante. E os cavaleiros andantes, eles, pelo que eu lembro, eles são tipo mais ou menos como os Ronins japoneses, os Ronins japoneses, que eram senhores
eram samurais sem senhores e tal, então eles andavam pelo... Claro que a comparação não é essa, né? Não é... Eles não são ronins, mas eles andam como se fosse um código de cavalaria mesmo. Eles andam por toda Westeros, né? Procurando, oferecendo sua espada como serviço para os grandes senhores, né? Então ele jurava sua espada ao senhor. Então quando ele fazia o seu serviço, ele saía do castelo e ia para outra região e assim ia. E o livro começa com o Dunk, né? Eu vou falar Dunk, mas é Sordanka, né? O Dunk, que é o diminutivo, o diminutivo do Sordanka, do nome, ele enterrando o Soarlan, que era o mestre dele, né? O qual ele era escudeiro. Então ele enterra ele, porque ele já era velho. Então quando ele pegou o Dunk para ser seu escudeiro, o Dunk nasceu em Porto Real, então ele não sabe quem era o pai e não sabe quem era a mãe dele. Então o Arlan, ele encontrou o Dunk na Baixada das Pulgas lá, que é mais ou menos como se fosse, desculpa a referência, tá? Desculpa esse barulho imbecil que acabou de atrapalhar minha gravação agora, mas enfim. Eu não, pior, poderia ter sido pior, poderia ter sido aquele toque irritante do WhatsApp. Mas voltando ao assunto. A Baixada das Pulgas, para quem já assistiu a série e leu os livros, e para quem não assistiu, na verdade, é mais ou menos como, desculpa a comparação, mais ou menos como se fosse a Rocinha, né? Fosse uma favela, mas uma comunidade assim que fica embaixo ali lá em Porto Real, lá que é a capital de Westeros, né? Capital do reino. É uma comunidade lá, o pessoal meio... É a zona pobre da capital. Então o Sor Arlan, ele... É nome difícil, né? Arlan. E ele encontrou o Duck lá, quando ele tinha uns 4 ou 5 anos. E o tomou como um escudeiro. Então ele ensinou todas as regras da cavalaria, né? De como o cavaleiro tinha que proteger os fracos. Todo aquele código que um Westeros tinha e que o George Martin, o escritor, obviamente se inspirou nos códigos da antiga cavalaria, né, medieval e tal. Então, ele cresce, né, sendo treinado nas normas da cavalaria, né, pelo Sor Alan. E o Sor Alan, ele envelhece, né, ele já tá velho quando ele pega ele, mais ou menos. E depois da rebelião Blackfyre, se eu não me engano. Então, o Soarlan, ele envelhece e tal, e numa dessas viagens, já quando o Duck tá grande, né, ele pega uma gripe numa chuva que tem, ele fica doente, muito gripado e morre, porque ele já é velho. E o livro começa quando ele tá enterrando o Sir Duncan, o Sir Arlan, desculpa. Deixa eu só ver aqui se tá gravando. Só um pouquinho. Ah, pronto. Continua gravando. Eu espero. Então, ele enterra o Sir Arlan, né? Até que é no morro, assim, alguma coisa. Não lembro bem, porque eu li o livro faz um mês, por aí, um mês e meio. E eu, como tá fresco na memória ainda, eu tô fazendo esse primeiro podcast para ter um tema. E aí ele enterra o Sir Arlan e ele pega todo o material que o Sir Arlan tinha, né? A sua armadura, pega os seus cavalos. Aliás, os cavalos, eles têm uma participação muito importante nos contos, porque eu li o segundo conto também, A Espada Juramentada, que eu vou fazer futuramente. A Espada Juramentada, os cavalos, eles têm nome e tal, então eles sempre são uma parte muito significativa, porque é a conexão que o Duck tem com o seu passado, né? Com as referências que ele fala com os outros personagens do Sir Arlan. Então ele tem uma ligação emocional com esses cavalos muito interessante, que o liga ao seu passado de escudeiro, né? Então o Sir Duncan, ele se torna Sir, obviamente,
E ele fala que ele, na verdade, parece que ele inventa a história de que foi nomeado Sor pelo velho antes dele morrer, mas na verdade não foi. Ele simplesmente pega as armas e substitui o Sir Arla de Canterbury. E continua, né? Toma o seu lugar e se torna um cavaleiro andante. Mas ele não tem como provar, né? Porque o velho morreu. Então há um torneio de justas na cidade de Valfreixo, que fica na Campina, que é na região do castelo do Sir Lord Ashford, que é o Lorde, é o senhor da região ali, que é vassalo de Lord Tyrell, né, do Jardim de Cima, que é mais ou menos como se fosse a capital da região, da Campina, né? Campina é a região, a capital é Jardim de Cima, é o Highgarden, e Valfreixo é um pequeno cidadezinha que é vassala, só para vocês entenderem, né? Que é vassala da, da capital. Mais ou menos como se fosse o Vale do Paraíba é a região. Digamos que Taubaté é a capital da região e São Paulo é a capital de todo o estado. Mais ou menos isso. E Brasília fosse a capital do país, entendeu? Tipo, Brasília no caso seria Porto Real. Então ele vai para essa voltando para a história. Aí ele vai para esse torneio e se inscreve, né? Porque o torneio ele dá um prêmio muito bom e ele pode acumular ou ganhar algum título, não lembro bem. Mas no caminho, né, no caminho que ele vai para o torneio dessas justas, ele para numa estalagem, ele tem pouca grana, né? Então ele para numa estalagem e na entrada da estalagem, né, a caminho de Valfreixo, ele encontra um moleque de cabeça raspada ali, mais ou menos próximo da entrada, e ele toma o moleque como se fosse ai, como é que é o nome do pessoal que toma conta dos cavalos? É o cavalariço, eu acho. Mais ou menos isso. E ele fala pro moleque, ó, cuida do meu cavalo aí, e quero ele bem escovado e não sei o que, e é isso, né? Só dá uma olhada nele, ver o que ele precisa e tal, os cavalos que ele tem, e ele entra, né? Ele nem fala, mal fala com o moleque. Ele vai lá, fala com o moleque, deixa os cavalos lá, deixa as coisas e entra pra estalagem. E o moleque assim meio espantado olha pra ele, mas não fala nada, né? Só pega os cavalos e fica assim, com a cara meio espantada. Aí ele entra e lá dentro ele encontra um cara dormindo numa numa das mesas, num canto, e ele se afasta e vai pro outro canto, a estalajadeira entra e fala com ele, né? Pergunta o que ele gostaria de comer e beber, aí ele pede. Eu não vou contar o livro tintim por tintim, mas ele fala, pede a sua comida e observa aquele cara lá meio bêbado num canto. O cara de repente acorda no meio da sua janta, ele come e tal. E o cara fala, pô, sonhei com você e não sei o que. E o cara, ele tinha um cabelo meio claro, assim, sabe? Com a aparência sabe, meio suja e tal. Então, ele resolve subir, ele vai lá para um quarto, esse cara meio bêbado, ele sobe e tal, vomita. E aí ele fica intrigado com aquilo e vai embora. O cara que sonhou com ele e tal. E o moleque, quando ele vai, né, que ele come, faz a sua refeição e vai pegar os cavalos
e vai em direção ao estábulo e vai para ir embora na direção do torneio, né? O moleque que se identifica como Egg, que inclusive ele tá na capa do livro, ele pergunta se ele não pode levar ele junto. Né? Ele fala que não, que não tem... Pelo que me lembro, parece que... Desculpem os lapsos, tá, gente? É que, como faz muito tempo que eu li, fazer um podcast depois de muito tempo vai ser uma coisa mais superficial, assim. Então, como é um podcast teste, assim, para ver como é que fica, então peço desculpas aqui, mas ele não leva o Egg. Pega os cavalos e vai embora, né? Então ele vai com toda a esperança de se inscrever e se tornar um cavaleiro reconhecido, né? E, se eu não me engano, nas leis de Westeros, ele tem que provar que ele foi nomeado Sor. Só que ele não consegue provar, porque o velho já morreu e não teve ninguém ali, não teve nenhuma testemunha que eu lembre dele enterrando o velho e sendo proclamado Sor. Se eu não me engano, ele inventou isso, eu não lembro bem. Então, ele vai para Valvo Freixo, não tem tenda, né? Tipo, ele observa, até ele comenta que tem o narrador, né? A escrita do Martin é bem interessante, porque às vezes é narrador oculto, às vezes é o narrador oculto falando o que o personagem pensa. É uma primeira pessoa misturado com... Não, uma primeira pessoa misturada com um narrador oculto. É muito estranho, mas é bem legal, assim. É pouco usual, mas muito legal a escrita do Martin. Então ele fala que... ele vai descrevendo, né, todas as grandes casas, ou as médias e pequenas casas da região, né, da Campina, estão lá, e de outras regiões também. E ele vê os grandes casarões. Casarões é aquelas grandes tendas, né? Imagine uma tenda medieval, assim, de um acampamento de soldados, assim. É mais ou menos isso. E muito coloridas, coisa que a série não tem, né? Como a série tende a ser um pouco mais real, eu acho que mesmo se eles trabalhassem dentro da ótica dos livros, eu acho que não seria difícil colocar mais cores como de fato os livros têm. Porque nos livros as coisas são bem coloridas, as casas, as roupas, né? Eu acho que como eles não queriam gastar muito dinheiro com isso, na série é uma coisa mais franciscana, mais frugal. Mais simples, assim. Frugal, eu fiquei pensando na palavra. Frugal. Enfim. E ele observa, pô, e ele não tem nada, né? Ele é um cavaleiro fudido lá, um fudido que chegou ali pra tentar se inscrever. Então ele dorme na relva, ele dorme no gramado. E ele sonha, né? Ele dorme sobre um olmo. Um olmo é uma árvore, né? Eu não sei se existe. Provavelmente existe aqui no Brasil, mas não sei se tem o mesmo nome. Eu não sou botânico. Mas eu não sei se, brincadeiras à parte, eu não sei se tem o mesmo nome e tal, mas ele dorme sobre um olmo e ele olha para o céu estrelado, né? Ele dorme sobre aquele olmo na relva e tal. Tá um período meio quente, assim. E nesse momento, antes dele se inscrever, né, nessa noite que ele dorme pela primeira vez, ele vê uma estrela cadente. E dizem, né, segundo quando você lê na ótica do personagem, que é um símbolo de sorte. Então ele fala até para ele mesmo: pô, eu vi uma estrela cadente e os meus adversários, como estão dentro da tenda se divertindo e cantando ou fornicando, né, segundo a palavra do próprio personagem, do Duck, eles não viram. Então quer dizer que eu tô com o símbolo da sorte e eles não. Então a lógica do personagem, né? E é muito interessante isso. Então quando ele dorme, né, sobre a relva, quando ele acorda, que ele vai lá se inscrever, ele entra em contato com o Pate de Aço, que é o cara mais ou menos, é o ferreiro, né, que faz armaduras lindíssimas e tal. Ele fala, pô, ele pede até um empréstimo, ele vende o cavalo, se eu não me engano é o Castanha, né, porque ele tem
2 ou é 3, é o Castanho e Trovão. Não, Mestre é no segundo, né? No segundo conto, que o Mestre aparece. Mas é o Castanho e Trovão, mais ou menos assim. E ele vende um dos cavalos e consegue uma grana, e essa grana ele vai pagar a inscrição e vai pagar a armadura. Algo assim. Aí ele consegue, não lembro bem como é que ele consegue. Sei que na volta, quando ele consegue o dinheiro para a armadura, ele na volta ele encontra um moleque lá, um moleque que ele tinha dispensado cuidando dos cavalos e fazendo um peixe na chapa. Ele fala, pô, moleque, eu não te mandei embora e tal. Aí eles têm alguma conversa lá que o moleque fica. E aí quando o moleque fica, ele vai lá, consegue fazer tudo que ele tem para fazer. E quando ele vai se inscrever no castelo, né, com o mestre, ou com quem é responsável, não lembro bem, uma guarda chega e ele vê os príncipes Targaryen. Porque nessa época do livro se passa 90 anos antes do início da série e dos livros lá, né, das crônicas. Então você vê a dinastia Targaryen no poder, né, no auge, assim, tal. Então ele vê os príncipes chegando e tal, indo direto falar com o Lorde, né? Ele não consegue falar com o Lord Ashford, que é o cara que está organizando o evento em homenagem à filha dele, que está completando o aniversário e tal. Então é mais ou menos aquele torneio que aconteceu no ano da falsa primavera lá, que é depois, que inclusive vai gerar a guerra do Hobbit, né? A rebelião do usurpador lá que derruba a dinastia Targaryen. Então, continuando, ele não consegue, né, fazer inscrição, ele pede ajuda, ele fala para um dos lords que estava lá que ele foi na época que ele era escudeiro do Sir Arlan, o velho, né, o de Canterbury, o mestre dele. Ele serviu na casa de tal cara. Ele perguntou: pô, você não se lembra que o meu mestre foi espada juramentada da sua casa e do seu pai, não sei o que. E o cara esnoba ele, eu não lembro qual senhor é, e falou: pô, nem lembro de ti, sai fora. Porque ele precisava de alguém que comprovasse que ele era escudeiro do Sir Arlan, para que ele pudesse se inscrever, porque só cavaleiros poderiam se inscrever. Então o cara meio que esnoba ele assim e tal. E ele não consegue. Então na volta, nessas idas e vindas, ele assiste um espetáculo de pantomima. Pantomima, para quem não sabe, é mais ou menos como se fosse um teatro, assim. Um negócio teatral, assim, teatro itinerante. Um negócio mais ou menos assim. Mas não é o nome pantomima, titeiro, alguma coisa assim. O pessoal que mexe com teatro de bonecos e tal. Então ele passa por uma dessas feirinhas que está acontecendo no local e tem um desses teatrinhos a respeito com o pessoal de Dorne, né? Fazendo uma peça sobre os dragões e tal, sobre a Guerra dos Dragões, se eu não me engano, a Dança dos Dragões, que foi a guerra civil mais foda que existiu, assim, antes da rebelião Blackfyre e tal, dos Blackfyre. Então ele conhece uma das manipuladoras de fantoche, que, se eu não me engano, o nome é a Tanselle, que ela é de Dorne, né? Então ele entra em contato com o pessoal lá, se torna amigo, ele fica atraídaço assim pela Tanselle. Deixa eu ver o nome. Títeres, é o Espetáculos de Títeres. Esses espetáculos que tem os bonequinhos e tal, de fantoche, de Muppets, né, no inglês e tal. Então ele fica meio enamorado assim da Tanselle, que é uma das operadoras, uma das manipuladoras de fantoches lá do espetáculo de títeres, né, dos bonequinhos de madeira. Então ele vai, consegue comprar armadura e tal, e
quando ele tenta de novo fazer a inscrição, ele nota que o escudeiro, o Egg, ele se esconde quando vê a guarda real, quando vê os príncipes e tal, que estavam lá no castelo de Ashford, do Lord Ashford. Ele começa a observar aquilo, achou meio estranho e tal, ele até comenta que o garoto é meio tímido e tal. Então quando ele sai, que ele volta lá para o local onde ele estava, né? Ele precisa criar um brasão pro escudo e tal. E ele vai lá falar com a Tanselle para pintar o escudo, alguma coisa assim. E ele vê que tá tendo uma confusão. Na verdade ele tá lá sentado na grama, parece. Ou ele tá conversando com o Pate de Aço. Quem souber, escreve aí embaixo. Ele tá... E o Egg chega apavorado, chamando ele, ó, você precisa vir aqui, tá acontecendo alguma coisa e tal. Ah, não. Nisso, quando acontece isso, ele conhece o Lord Fossway. Os Lords Fossway, da casa Fossway, que é uma maçã e tal. Ele fica muito amigo de um dos filhos do Lorde lá e tal. Porque tem um irmão, que tem um filho, e tem um primo dele. São dois Fossways, que são primos, né? Ele fica muito amigo de um e o outro é mais ou menos metidão, assim, e tal, e que o primo não curte muito. É difícil explicar, assim, para quem não lê o livro, né? Mas é mais ou menos... são a família Fossway, e dos Fossways, ele é mais forte e tal, guri, mas é meio metidão e tal, e o outro é mais fraco, que tá lutando com ele, assim, treinando a espada, e meio que apanha, assim, e tal. Então tem essa disputa entre os Fossways ali, que o Duck, ele observa e tal. Ele acaba fazendo muita amizade com o mais fraquinho, lá, entre aspas. O Lord Fossway mais fraquinho. E o outro queria lutar com ele, ele não quer e tal, até vai embora. Nesse momento, mais ou menos, o Egg aparece e chama. O Duck fala, ó, tá acontecendo uma coisa, você precisa vir aqui agora. Então quando ele vai pra feirinha, que é onde está acontecendo a balbúrdia, ele vê que o príncipe Targaryen, o Aerion, ele tá batendo na guria lá, na Tanselle. Porque ele disse que o espetáculo tava mostrando os dragões apanhando, né? E é um sacrilégio mostrar a casa real perdendo, alguma coisa assim. Então ele vai lá e se intromete no meio, né? Imagina, chega o príncipe lá pra bater e quebrar tudo com 3 membros da guarda real, assim, sabe? Tipo, mais ou menos como se fosse o filho do presidente e o serviço secreto, ou a guarda do exército cuidando do filho, assim, um negócio meio barra, assim. Só que o cara era mó pau no cu, né? Então todo mundo sabia que o cara era... Ninguém gostava muito do cara, não, porque ele já era meio grosseirão antes, já tinha fama de ser uma pessoa desagradável e tal. Então ele tava batendo na mulher, ele tinha quebrado o braço dela, alguma coisa assim. Ela tava lá no chão, tava ele meio que humilhando, assim. Então quando o Duck chega, né, nessa confusão, ele já chega dando um empurrão no cara lá e tal. E o príncipe tenta reagir, ele dá um socaço no príncipe. Aí um membro da guarda tenta pegar ele bate no membro da guarda. Enfim, batata, a coisa acontece. Ele é preso. Os caras conseguem segurar ele, apesar de ele já ser alto e forte, né? Aliás, isso é uma coisa bem interessante a respeito do primeiro conto, que é sempre destacado que o Duck é grande, alto e forte e tal, porque a armadura que Pate de Aço, o ferreiro que ele faz amizade, faz, não é a mesma armadura do Sir Arlan, ele só aproveita poucas coisas dali. Então é como se fosse feita uma armadura só para ele, porque como ele é gigante, né? Então na confusão ali, voltando, ele é imobilizado pelos caras, e o Aerion, que é o príncipe Targaryen, né? O pau no cu, ele tá se preparando para fazer alguma coisa, tipo cegar ele, ou cortar, ou perder, ou arrancar os dentes, alguma coisa assim. E o Egg invade, junto com os primos Fossway,
Os caras já chegam com a espada desembainhada já pra entrar na briga também. Então o Egg chega e fala: cara, para com isso já. Aí é, ele se direciona aos membros da Guarda Real que estavam segurando o Duck. Fala assim: ó, tal membro, eu exijo que vocês larguem esse senhor agora. Tal. Os caras olham pra ele e ficam espantados como é que aquele menino sabe o nome dele. Mas como o Duck, eu até esqueci de dizer isso, o Duck, ele tá de chapéu grande parte do tempo e com a cabeça raspada, ele tira o chapéu assim e fala: eu sou Aegon da casa Targaryen e não sei o que, eu exijo que vocês larguem Sir Duncan agora e não sei o que. E essa cena é muito foda, porque os caras se ajoelham na frente dele na mesma hora, assim, porque a guarda real, um dos juramentos dela é de proteger e de nunca machucar os príncipes, né? Proteger da vida pela casa real. Então, quando o príncipe te dá a ordem, eles largam o Dunk na hora. Então, descobre-se, né, no meio do livro que o Egg, o menino que ele achou lá na estalagem, na verdade, era o filho que estava desaparecido de um dos príncipes, de um dos filhos do rei, o príncipe Maekar, que tinha ido assistir às justas em Valfreixo, só que eles tinham se perdido no caminho, ou tinham sumido, assim. Eles tinham ido na frente, que eram os dois irmãos, era o Daeron, o bêbado, e o Aegon, que era o pequenininho, né? Era o quarto filho do rei. Aí foi muito engraçado e tal. Porque o bêbado, aí depois o Dunk lembrou que o bêbado é o Daeron, é o príncipe Targaryen também. Então ali ele revela quem ele é, salva o Dunk, aí ele já fala pro Dunk, ou alguém fala pro Dunk, que pô, o Aeron é um cara muito orgulhoso e muito mimado, ele vai falar pro pai e vai acontecer alguma merda. E foi dito e feito. O Aeron falou pro pai que ele tinha apanhado do Duncan e pede um julgamento por combate, velho. E aí o Dunk, ele é chamado pra... Primeiro ele é preso, se eu não me engano, ele é preso, ele é levado junto e fica preso no castelo do Lord Ashford. E ele é chamado na presença da mão do rei, que é o filho mais velho do rei Daeron II. Na época é o reinado do Daeron II, que é o Baelor Quebra-Lança. Que ele é tido assim, ele é tido como mais ou menos como o Rhaegar foi tido futuramente no futuro, que seria um grande rei quando se apossasse, quando ele subisse ao trono e tal. E até o Dunk percebe que ele é diferente dos outros, porque ele tem poucas mechas prateadas no cabelo, porque o cabelo dele é negro e tal. Aí por causa que a mãe dele é de Dorne e tal, uma princesa dornesa e tal. Então o Lord Baelor chama ele na presença e pergunta o que é que aconteceu, né? E o mais legal disso, o legal da história, é que o Baelor Quebra-Lança, que é o tio mais velho do Egg, né? Ele é um cara muito sensato. Ele é um cara de muito discernimento. Ele é um cara que não é à toa que ele é mão do rei. Tipo, ele é um bom governante. Ele é um cara muito justo. Então ele saca que o irmão dele, o Maekar, é um cara que vai proteger o filho, que ele é um cara que vai colocar a família em primeiro lugar, apesar de ser injusta e tal. Ele já vê que não tem muito jeito. O Maekar vai pedir julgamento por... O Maekar não, o Aeron vai pedir julgamento por combate e ele vai ser obrigado a aceitar e o Maekar vai apoiar. Então não tem muita conversa. Então ele solta o Dunk e fala pra ele que ele vai ser obrigado a fazer o julgamento dos 7, né? E o julgamento dos 7 é um tipo diferente de julgamento por combate, porque tem um julgamento por combate em que você escolhe o campeão e o outro lado escolhe o campeão e eles lutam e o resultado da luta é o resultado do que os deuses julgaram de qual dos dois tem a razão. Quem vencer porque os deuses apoiaram, quer dizer que
é a causa do conflito, quem tem razão é quem venceu. Mas o julgamento dos 7 é 7 contra 7, então ele teria que arranjar 6 pessoas, mais ele, né, para poder lutar contra 7 campeões do outro lado, e se ele não conseguisse arranjar essas 6 pessoas, né, ele automaticamente estaria culpado perante os deuses e teria perdido uma perna ou uma mão, assim, um negócio meio brutal. Então o Baelo olha para ele e fala, pô, cara, eu provavelmente eu sei que você tem razão, mas é assim que as coisas funcionam e tal. Não há nada que eu possa fazer sem entrar em choque com meu irmão e tal. Meu irmão vai querer, então eu, como mão do rei, sou obrigado a apoiar. Mais ou menos, o discurso foi mais ou menos esse. Mas eu entendo a sua causa e teria feito o mesmo se fosse você. O Baelo era um cara muito legal, assim, tipo, isso é o legal do Martin, porque ele trabalha, ele constrói bem os personagens e faz com que você se importe. E é muito legal isso, você começa a gostar muito dos personagens. Tipo, um personagem que você acha medíocre assim no começo, com o passar do tempo, com a coisa indo sendo trabalhada, sendo gerida, você vê que o personagem ele é foda, tipo o Egg. O Egg é um baita personagem. Pra mim é o melhor do livro, assim. Ele e o Dunk, obviamente, mas eu gosto muito do Egg. O Egg é um cara que, não sei se vocês sabem, mas ele vai ser coroado futuramente quando ele crescer, né? O Aegon V. Não é spoiler, porque isso já tá no... já se conta nas Crônicas de Gelo e Fogo. Que é o Aegon o Improvável, né? Porque ele foi rei sendo quarto filho de um quarto filho, né? Muito longe da linha de sucessão, estava muito longe. Então você gosta muito desse personagem, porque o Aegon, ele é muito inteligente, o Egg, né? E ele é irmão do Mestre Aemon, que aparece na série, o velhinho lá da Patrulha da Noite. E eles se gostavam muito, eles se amavam muito, né? O Aemon e o Egg eram muito apegados um ao outro e tal. E o Aemon, nesse período, ele tá estudando em Vila Velha, né? Em Old Town, que é a capital capital científica, né? A capital do conhecimento lá de Westeros, que fica na Campina, que é do outro lado, né? Valfreixo fica no norte, mais ou menos assim, próximo das Terras da Tempestade, e Vila Velha fica mais pro sul, assim, próximo de Dorne. Mas, na verdade, não tão próximo, né? Mas no Mar do Sul, assim, pra lá. Descendo o Lannisporto ali e tal, e vai indo até o sul. E aí, é isso que é o legal do Martin, porque ele transforma os personagens que você achava, assim, fraquíssimos em baita personagem. Você fala assim, porra, se essa pessoa fosse real, eu gostaria dela. Eu iria gostar de ser amigo dela, sabe? E o Egg, ele tem 10 anos, mais ou menos 10 anos por aí, no primeiro conto. No segundo conto ele tem mais ou menos quase 12, né? 11 e meio. Que se passa 1 ano e meio depois desse primeiro conto, o segundo conto. Tem um intervalo de 1 ano e meio. O Egg ele é um moleque muito inteligente, porque ele cresceu em Porto Real, né? Então ele sabe todos os esquemas da corte, todas as tramas da corte, de como se portar e tal. Só que ele fugiu, né? Ele foi com o irmão dele para Valfreixo sem a guarda que o pai enviou, e tipo, eles se fantasiaram de pobres, assim, na verdade eles se mesclaram à multidão. O Egg o irmão dele raspou a cabeça dele para eles não serem reconhecidos, e eles foram. Então esse contato que o Egg teve, né, com os pobres e tal, vai influenciar muito no decorrer das histórias. Então eu acho assim que esse primeiro conto ele dá o tom de todos os outros contos. Eu imagino que o terceiro também vai seguir isso, na análise do livro em geral, né? Porque tem essa coisa muito forte do mundo medieval que o Martin... Isso é uma opinião minha opinião pessoal, que o mundo do que o Martin trabalha não é só o mundo dos grandes senhores e tal, mas o mundo pelo menos com o Duck,
E com o Egg é o mundo dos pobres, o mundo das vilas, das pequenas vilas, dos pequenos senhores, sabe? O mundo pé no chão, assim. Então, o Cavaleiro dos Sete Reinos, se as Crônicas de Gelo e Fogo são histórias de grandes senhores e tal, até tem histórias de pequenos senhores do povo, tal, mas se a história de grandes senhores, em sua maioria, o Cavaleiro dos Sete Reinos não, é gente da terra, assim, é muito interessante. Quando eu for falar do segundo conto, isso ainda vai ser mais explícito, né? Então, esse ponto para mim é muito favorável pro Marte. Então, voltando à história. Quando ele fala isso, quando o Baelor resolve que ele tem que fazer o julgamento dos sete mesmo, e ele começa aí a procurar o pessoal para lutar, ele vai, né, procurando e tal, e chega, ele convence um dos lords, Fossway a lutar por ele e tal. Então, se eu não me engano, o Lord Baratheon luta por ele também, o Stefan, não sei, o Lord Baratheon do período lá. Então, de certa forma, ele começa a ficar desesperado que não tem ninguém para lutar. Chega o dia da luta, ele consegue só 5 pessoas, ou só 3 pessoas, assim, tipo, falta 2 ou 3, um negócio assim. Porque ele não consegue os 7, né? E se ele não conseguir os 7, ele é automaticamente culpado. Então, no dia, ele chega lá e começa a implorar para os cavaleiros e ele fala, pô, não tem ninguém com coragem para lutar por uma causa e não sei o quê. E quando ele vê, isso falta uma pessoa só. Porque o Baratheon luta por ele, a casa Hayden luta por ele, que é a casa lá do Vale do Arryn. O Sor Hardin lá luta por ele, o Humphrey, se eu não me engano, luta por ele. O Kersling, alguma coisa assim, luta por ele também. São casas dessas regiões assim, tipo Riverland, Campina, Terras da Tempestade e Vale. E faltava um só, o Lord Fossway luta com ele também, que esse cara é muito legal, inclusive. Ele começa a desesperar, anda pelo cavalo já já na justa, já, né? Ah, uma coisa interessante antes disso. Antes dele... faltando uma pessoa só na noite do dia posterior que ia começar as justas, ele vai lá e pede para pintar um brasão, né? Fazer um brasão da casa, do brasão dele, de armas, né? Que toda casa tem, então ele tinha que criar um. E ele cria o brasão dele o brasão dele é baseado naquele primeiro dia que ele chegou em Valfreixo, que é um homo, né? Que é uma árvore e uma estrela cadente passando em cima, assim. E quem pinta esse brasão no escudo dele é a Tancélia, que ele salvou, né? Ela fez esse último favor para ele, assim. Ela deu de presente, alguma coisa assim. Ela e o Pate de Aço fizeram uma gentileza para ele e tal. Então ele que falou para ela, ó, pinta desse jeito. Ele criou esse brasão baseado nesse primeiro dia que ele chegou em Valfreixo. Então ele pega a armadura, vai e no dia da luta, falta uma pessoa só, ele fica desesperado, ele começa a andar com o cavalo na frente da arquibancada reservada aos grandes lords, né? Aos lords e tal. E ninguém se move, assim, sabe? Passa pelo povo e começa a falar e tal. E ele já tá meio desesperado quando ele vê um clamor atrás dele. E quando ele vê o clamor atrás dele, né, os 7 já estavam preparados lá. Inclusive o primo do Lord Fossway, aquele que eu falei que era meio metidão, luta pelo lado do príncipe Targaryen. Dá uma trairagem com ele, faz uma pilantragem com ele, uma crocodilagem. E aí ele vai lutar contra o irmão, tipo, contra o primo. E o primo já tem o sangue nos olhos, tipo, ele ficou do lado do Duck, né, o primo mais legal, assim. O Lord Fossway mais legal. E o outro foi lutar pelo pau no cu, pelo Aerion. Então, voltando ao assunto. Então, tem um clamor atrás dele, quando ele olha, sai um cara assim com armadura, com um brasão do dragão de 3 cabeças da família Targaryen, e ele descobre que quem vai lutar por ele é o Baelor Quebra-Lança, cara.
A mão do rei vai lutar pelo Dunk, pelo Sr. Duncan, o alto, velho. Caralho, isso no livro é muito foda. Quando o Baelo entra, assim, porque você não espera que o ministro, tipo, o primeiro-ministro do país vai lutar por você, assim. É uma coisa muito surpreendente no livro, isso, quando o Baelo entra, né? Porque do lado de lá tá o Aerion, tá o pai dele. Imagina, um outro príncipe, o Maekar, que é pai do Aegon, vai lutar contra o Duck, né? Então são 7 lá e 7 aqui. E quem tá aqui é a mão do rei. Olha que bizarro isso. E agora a gente já está se encaminhando para o final do livro. E resumindo, para não ficar muito longo esse podcast, esse primeiro podcast, porque eu falo muito, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso, né? Eu até me desculpo um pouco também, me desculpo de novo por essa... Ainda estou aprendendo a fazer as coisas, então. A gente vai se encaminhar pro final do livro e depois eu dou a minha opinião geral, tá? Eu só estou descrevendo um pouco o que acontece para, quem sabe, fazer com que você leia também, porque vale muito a pena. Então, resumindo, a luta transcorre, algumas pessoas do lado do Dunk, do time do Dunk, morrem. Do lado de lá também morrem, porque a guarda real luta pelo lado do Aerion. O Duck tem uma luta mano a mano com o Aerion, o cara que começou tudo. Ele vence o Aerion, puxa ele pelo pé na frente do Lorde, né, que é o organizador do torneio, e obriga ele a retirar a acusação. Imagina, o cara enfia ele com a cara na lama, assim, um príncipe, velho. Fala, ó, você vai tirar a acusação, senão eu vou matar você. E o príncipe fala, não, eu tiro a acusação dele e tal. E ele tira e acaba a luta, só que ele fica todo ferido, né? E ele cai, assim, ele desmaia e tal. E quando ele acorda, ele já tá aos cuidados no castelo. E o Egg fala pra ele, né? Tá lá cuidando dele e tal, tá um mestre cuidando dele e tal. E chega o Baelor pra falar com ele. E o Dunk na luta, né, ele tá todo ferrado, porque ele caiu do cavalo. Tipo, eu não vou dar spoilers da luta também, senão vai ficar muito descritivo. A intenção do podcast não é essa, a intenção é que você vá ler também. E conversa vai, conversa vem, o Baelo entra também meio machucado pra falar com ele, ele pede para que o Baelo, a mão do rei, aceite os serviços dele. O Baelo diz que sim. Tem algumas pessoas no recinto, né? O Egg, se eu não me engano, também tá. E o Duck deitado, ele começa a observar que tá começando a respingar sangue, alguma coisa assim na nuca do capacete, do elmo, né? Do Baelor, do príncipe. E aonde está amassado, porque ele tomou um golpe do irmão dele, do Maekar, que foi príncipe contra príncipe, né? A mão do rei que estava lutando pelo Dunk. E o Maekar, que estava apoiando o filho, que foi o pau no cu lá que começou tudo isso. O Maekar deu um golpe muito forte no elmo, que o elmo amassou na altura mais ou menos da nuca dele. E aí, quando ele foi tirar, né? Ele estava lá no castelo já cuidando dos ferimentos do Duck. Quando ele chega, que ele tira o capacete, ele percebe que uma gosma vermelha, assim, meio acinzentada, ela cai da nuca dele, assim. E uma mulher grita no fundo. Aí descobre-se que aquilo foi o cérebro, assim, a pancada que o Maekar deu, o pai do Aerion lá, do pau no cu, foi muito forte, que amassou o elmo e perfurou o crânio, assim. Então o Baelor, ele olha assim, ele fica meio grog e ele cai. E o Dunk olha aquela cena, mesmo todo ferido ali, mal conseguindo se levantar, vai lá e começa a pedir por ajuda, a falar com ele e tal, e ele desmaia também. Aí a cena final, assim, já no final do livro, ele vai no enterro todo machucado, lá em Valfreixo mesmo, né? E fica aquele clima horroroso, porque o Baelor, mão do rei, mão do pai, né, da Aeron,
era tido como eu falei antes, tido como uma grande esperança, né? Que seria um grande rei quando ele fosse coroado, assim, uma promessa de um grande gestor, assim. Então tinha muita gente botando fé nele, sabe? Mais ou menos como o Ayrton Senna, assim, da parada. E ele morreu, cara, num duelo assim e tal, tipo. E o Duck vai lá pro enterro do pai dele e o filho dele, filho do Baelor, né? Ele tá lá, assim, do lado do caixão do pai, assim, alguma coisa assim. E o Duck chega lá todo machucado pra prestar reverências dele. Aí o filho dele dá mó bronca nele, assim, dá mó lição de moral. Porra, meu pai que seria. Que, tá, que todo mundo tinha esperança de que seria um dos maiores reis de todos os tempos de Westeros, morreu por causa de você e tal, pô. Olha o que é que você fez. Sai daqui, sabe? Vai embora. E o Dunk ficou arrasado, assim, porque foi, ele não queria que isso acontecesse, sabe? Tipo, foi uma coisa que, puta, cara, um príncipe morreu por causa dele. Ele é um fudido, sabe? Não conhecia, não tinha nenhuma terra, não tinha nada, não tinha nome nenhum. E tem essa coisa, o Dunk, o Martin escreve, acho até muito interessante abordar isso, que o Dunk ele tem meio que um complexo, apesar de ser grande, enorme, forte, ele tem um complexo de inferioridade por causa do nascimento dele. Pô, ele nasceu na Baixada das Pulgas, que é mais ou menos uma favela, assim, sabe? Ele foi achado por um cara quando era pequeno. Não sabe quem é a mãe, não sabe quem que é o pai, não tem família, não tem porra nenhuma. E o príncipe de um dos mais famosos, um dos mais populares, tido como a esperança, como um grande, como um futuro grande rei, morre por causa dele, assim, sabe? Ele fica muito mal. Isso é uma pedra no sapato dele, inclusive no outro conto também, sabe? Tipo, essa coisa pesa na consciência dele muito forte, sabe? A culpa de ter o Westeros ter perdido um grande reino por causa de um grande rei, um futuro administrador por causa dele. Então ele vai embora, depois ele passa na feirinha para falar com a Tancella, ele descobre que a trupe, né, que fazia os espetáculos de títeres vai embora, volta para Dorne, né, vai para o sul, e eles não avisam para ele, a Tancella não avisa para ele e tal. Então ele vai, senta lá no omo onde ele tava e fica olhando pro céu, assim, meio triste, pensando nessas coisas, sabe? Tipo, porra, morreu um príncipe por minha causa e não sei o que, porra, não acabei ganhando nada. E o Egg ficou lá com o pai dele descobriu, né, depois que o Egg tava lá. E aí ele tava lá sentado meio machucado, né, esperando, olhando o dia passar no Olmo, né, que ele tinha naquela região onde ele estava desde o primeiro dia. Aí chegam 3 cavaleiros reais, assim, da guarda real, desculpa, e fala pra ele, ó, aí ele olha assim os caras chegando e fala, pô, os caras vão vir me matar por causa da mão do rei, puta, é minha hora, ferrou, não sei o que. Ele começa a pensar assim, falou, pô, mas que merecido, né, eu provoquei tudo isso, mais ou menos. Esse é o raciocínio dele. Aí quando chega a guarda real, né, os membros da guarda real falam pra ele, ó, o príncipe Maekar quer falar com você. O Maekar, lembrando, é o pai do Egg, né, que também é pai do Aerion, né. Tipo, o Egg é irmão do pau no cu que provocou tudo isso. Então, ele tem uma conversa com o Maekar, e o Maekar fala pra ele, ó, o meu filho parece que tem um apego sentimental com você, ele se recusa a voltar para Solar Estival, que é a casa, mais ou menos como fosse a casa de campo, castelo da família Targaryen, né, que é no sul de Porto Real, lá naquela região das Terras da Coroa, Solar Estival. Ele se recusa a voltar, ele se recusa a servir a mais alguém que não seja você, então ele acaba falando pro Duck, o Maekar, que o filho dele só serviria se fosse para você e tal.
o Maekar convida o Duck para ir para Solaristival, servir lá na corte, como membro, né, da guarda do rei e tal, como um cavaleiro a serviço da casa real. E o Duck nega, cara. O Duck nega. Isso que eu achei muito foda. Fala pro... Não, ele fala, não quero não sei o que, eu quero permanecer cavaleiro andante. Resumindo, ele tem uma conversa com o príncipe e fala, ó, se você quiser que o Egg sirva, eu só aceito o Egg se for nessas minhas condições. Ele fala que a condição para o Egg ser o escudeiro dele é continuar sendo da forma que ele encontrou o Egg. Seja um cavaleiro andante com poucas posses, com roupas humildes e escondendo a identidade dele, né? Para que ninguém saiba que um dos príncipes da casa real tá escudeiro de um cavaleiro andante ali, né? Com aquelas roupas. Então o Maekar fica com aquela cara assim, pô, tá de brincadeira comigo, né? O meu filho, sangue do dragão, vai servir, vai ficar usando roupa suja e roupa velha, servir pro cavaleiro andante pra cima e pra baixo, você tá louco? Falou, ó, essas são as minhas condições. Aí ele olha assim pro Duck e vai embora. Né? Pega a guarda real e vai embora. No outro dia aparece o Duck, com as roupas assim meio humildes e tal, preparado pra viajar. E aí ele fala pra ele, pra onde é que a gente vai, né? Não, o Egg fala pra ele assim, meu pai falou que eu devo seguir você e não sei o que, te obedecer e tal. Aí ele faz todo o juramento de proteção ao escudeiro, né, que vai servir a ele, que no caso é o Egg. E aí o Egg se torna escudeiro oficial do Duck, e ele pergunta pra onde é que nós vamos, aí o Duck fala que vai pro sul, vai pra Dorne, né. Aí o Egg, ironicamente, que é um personagem, um moleque muito inteligente, fala: eu lembro que lá tem excelentes espetáculos de títeres, em referência a Tanselle, né, de quem o Duck gostava. Então ele meio que fez uma piadinha no fato do Duck estar indo pra Dorne justamente atrás da guria. E é assim que acaba o conto. Legal, né? Puta, cara, eu acho muito legal, achei muito legal. Uma das histórias mais bacanas que eu li esse ano, me deixou emocionado. Na minha opinião, é um tom completamente, bem diferente, assim. Não vou dizer completamente, mas bem diferente das Crônicas de Gelo e Fogo. É aquela coisa que o Martin trabalha. Demais o público, o povo camponês, né, o povo comerciante, tá, o povo mais de baixo. Então, você lê as histórias do Cavaleiro dos Sete Reinos, ele tem um pouco dessa ideia da população medieval, né? Da vida cotidiana do povo ribeirinho, do povo ao redor dos castelos. Então, é esse o tom que o Martin dá pro Cavaleiro dos Sete Reinos. E são histórias de emocionar. Assim, quando eu li quando eu tava lendo, principalmente a parte do Baelo, que ele morre lá, cara, eu fiquei emocionado, fiquei muito triste, né? Porque era um personagem muito bom. O Martin tem essa habilidade de fazer com que você se importe com o personagem e depois você matar, né? Que depois ele matar o personagem que você gosta, né? Mas aqui ele explora isso de uma forma muito boa, né? Muito sentimental, sabe? As lutas em que o Duck se envolve para salvar outra pessoa, você é como se estivesse assistindo um jogo de algum esporte que você gosta muito. Então vale muito a pena, gente. Eu sei que ficou longo esse podcast, esse primeiro vídeo. Não foi a minha intenção escrever o livro inteiro, mas é para vocês sentirem um pouquinho do que eu senti ao ler essa grande obra desse grande escritor que é o George Martin, né? O George R. Martin. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ouviram até o fim, cliquem em gostar, né? Fazer tudo isso que todo youtuber faz, né? Assinem o canal, né? E vai ser esse nome mesmo. No começo eu achei brega, né?
Noites com Tito Livio. Tito Livio, para quem não sabe, é o historiador romano lá que escreveu a história de Roma. Eu acho que eu vou deixar esse título mesmo, porque subentende-se que seja um podcast de muita leitura e de muita referência nerd. Então é isso, gente. Abraço e até a próxima.